Olá! Agora nós iremos trabalhar uma questão mais específica da função afim. Acompanhe aqui comigo. Vê só. Oi, o que é que nós temos aqui? Ó? Olha, quando a gente tem a chamada função afim, a função polinomial do primeiro grau, que é aquela função definida por ax mais b. Vou pegar o caso que esse a ele é diferente de zero para caracterizar que é polinomial do primeiro grau. Você tem o seguinte, ó, o gráfico é uma reta. Aí essa reta, o gráfico é uma reta, essa reta ela pode ser inclinada para a direita ou inclinada para a esquerda. Ela pode ser crescente ou decrescente. Ela pode ser assim ou assim. Veja, esse B aqui, ele aparece logo aqui, ele é a ordenada do ponto de interseção com o eixo dos y. O A, esse ângulo aqui, que é a chamada inclinação da reta, o A, ele pode ser obtido com a tangente dessa inclinação. O A é a tangente dessa inclinação. Também chamado de taxa de variação da função. Mas o A é a tangente desse ângulo aí que a gente tem. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre tangente. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre tangente. Rui, como assim a tangente? Vê, a tangente, nesse caso aqui, é quando o A é positivo, tá legal? Esse caso aqui, que ela é decrescente, é quando o A é negativo. Então, quando o A é positivo, ela é crescente, isso é chamado de coeficiente angular da reta. Ela é crescente quando o A é positivo, e quando o A for negativo, ela é o quê? Decrescente, tá legal? Quando o A for negativo, ela é decrescente. Essa tangente, ela vai ser, então, negativa, né? Quando você tiver aí a função decrescente. Então, nesse caso, essas tangentes aí são negativas. Essas tangentes aí são negativas. Essas três retas que vocês estão vendo aí, da reta R, da reta S e da reta T. Essas tangentes são negativas. Então, nós vamos pegar aqui algumas situações para que a gente tenha compreensão e veja aí quem é que vai ter um maior coeficiente angular. Eu vou até mudar aqui a notação para a gente não confundir, por exemplo. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, tá? Para a gente não confundir com o que ele chamou de alfa, o próprio coeficiente angular. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Então, ele quer os coeficientes angulares. Esse A é o chamado coeficiente angular. É a tangente aí. Então, vê só. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos chegar aqui e eu vou colocar primeiro, vou colocar cada retinha aqui, ó. Primeiro, a reta, eu tenho aqui no plano cartesiano, x, o, y, o, y. Deixa a gente pegar aqui direitinho, isso aqui. Vou copiar, vou colocar os três separados para que a gente analise cada caso a caso aqui, ó. Então, primeiro eu tenho uma retinha assim. Legal? Eu tenho uma reta assim. Aí, segundo, eu tenho uma reta assim. E terceiro, eu tenho uma reta, ok? Então, a gente vai analisar uma por uma delas aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função do tipo y igual a A1x. A1x.
É esse A1 que eu preciso saber. Na realidade, eu não vou chamar de A1x não. Eu vou chamar do jeito que ele chamou aí, eu vou dizer que y é igual a alfa x, porque é alfa x. Essa é da reta R, né? Essa é da reta R. Aqui da reta S, y é igual a beta x. Beta x. E aqui, ó, da reta T, é y igual a gama, gama x. Beleza? Alfa, beta, gama. Alfa, beta e gama. Ui, por que a gente vai fazer isso aí? É fato que, como ela passa pela origem, como ela passa pela origem, esse B é zero. As três passam pela origem, esse B é zero. Legal? As três passam pela origem, esse B é zero. Então, eu vou chegar aqui e vou pegar um valor de x. Eu sei que também alfa, beta e gama são números negativos. Alfa, beta e gama são números negativos. Então, se eu chegar aqui e pegar um valor de x, por exemplo, negativo, se eu pegasse um valor aqui de x negativo, então nós teríamos o seguinte: se eu pegasse aqui valor, digamos que fosse, por exemplo, menos um, aí eu ia ter aqui um YR, beleza? Um Y que S e teria também um YT. Eu teria esses três Ys, né? Eu sei, eu estou vendo aí que quem vem antes é qual? É o YR. YR, ele é menor do que quem, pessoal? Do que o Y de S e, por sua vez, é menor do que o Y de T. Até porque o Y de T está lá em cima, o Y de R está aqui embaixo. Verdade? Mas quem é o Y de R? É alfa vezes esse valor. Então, eu vou botar assim, alfa vezes menos 1, por exemplo. Então, eu vou chegar aqui, ó. Vai ser alfa vezes menos 1. É como se eu tivesse substituído aqui, né? Nessa função. Aí agora, beta vezes menos 1. E agora, você vai ter gama vezes menos 1. Vezes menos 1. Aí eu poderia chegar aqui, pegar isso e multiplicar por menos 1. Verdade? Multiplicar por menos 1. Aí vem um detalhe importante. E quando a gente multiplica uma inequação por menos 1, troca os sinais dos seus termos, como também inverte o seu sentido. Como assim, Rui, inverte seu sentido? Se é menor, fica maior. Se é maior, fica menor. Então, eu posso chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Ao multiplicar por menos 1, nós teríamos o seguinte: íamos ter menos alfa vezes menos 1 daria mais alfa. Menos beta vezes menos 1 daria mais beta. E menos gama vezes menos 1 daria mais gama. Mas sendo que vai ter que inverter o sentido. Ó, para tu entender direitinho, vê esse exemplo aqui. Se eu tivesse assim, menos 2 não é menor do que 5. Se eu multiplicar isso por menos 1, se eu multiplicar por menos 1, a gente vai ter mais 2, aqui vai ter menos 5. Mais 2 é maior que menos 5. Aí você vê que troca tanto os sinais dos termos quanto inverte o seu sentido. Então a gente teria que alfa era maior do que beta, do que era maior do que gama. Então nós teríamos isso aí. Então alfa, beta e gama são números o quê? Negativos. E como a gente ficou com aquela desigualdade ali, ao multiplicar por menos 1, troca tanto os sinais quanto inverte o sentido da desigualdade. E a resposta seria na alternativa A, ok?